Paz do Senhor para os irmãos, para todos. Gratidão a Deus pela oportunidade que Deus me concede uma vez mais transmitir a poderosa e bendita palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Para isso, hoje eu quero ler no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Livro de Jonas, novamente, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. A epígrafe do texto diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigos. O texto sagrado da Bíblia nos diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O texto da Bíblia Sagrada, a qual mencionei somente 4 versículos bíblicos, a qual li no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e 4, fala-nos do profeta Jonas. Jonas, ele foi um profeta do reinado de Jeroboão II, do reinado do norte. Ali, naquele momento, Jonas já estava profetizando, já estava transmitindo a palavra do eterno Deus. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quando a Bíblia fala que veio a palavra, está se referindo que veio do alto, veio através do Espírito Santo, direcionado, impulsionado, transmitido e entregue para Jonas. E o texto nos faz entender que a palavra de Deus veio dizendo para Jonas. Quando a palavra de Deus veio, está especificando o profeta que ele tinha que entregar a mensagem e ninguém mais. Para a gente entender, quando a palavra de Deus ela vem diretamente para o profeta, Deus está falando: você vai ter que entregar a mensagem, não vai ser outra pessoa. Vai ser você que vai ter que entregar aquilo que eu quero. A Bíblia diz que Jonas significa uma pomba, e Amitai significa verídico, seu pai. A Bíblia diz que então o Senhor disse para Jonas: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque o seu pecado, a sua malícia subiu diante de Deus. Deus agora vai falar para o profeta Jonas: olha, Jonas, levanta-te, porque eu quero que você vai lá e transmite aquilo que eu vou te mandar para aquela cidade, porque o pecado daquela cidade já subiu até mim. A Bíblia diz, melhor dizendo, o que podemos entender: Nínive era a capital do poderoso Império Assírio, a qual era uma força dominante no mundo naquela época. Mas a mensagem dada a Jonas pelo Espírito Santo: levanta-te e vai a Nínive, deve ter sido uma surpresa ao profeta, para não dizer, mas nenhum profeta jamais tinha sido enviado ao gentio, especificamente aqueles tão cruel, tão maldoso como era os ninivitas. Mas além disso, a ordem dada pelo Senhor a Jonas era: clama contra ela. Deus estava dizendo: Jonas, eu quero que você vá para aquela cidade e clama contra ela. Clama sobre arrependimento. Mas, para a gente entender, certamente não era uma palavra que iria agradar ao povo daquela cidade. Deus, quando ele manda o profeta Jonas ir até aquela cidade, Nínive, não seria uma palavra que iria agradar o ego. Não. Seria uma palavra dura, seria uma palavra de arrependimento, seria uma palavra para se converter dos maus caminhos. Mas também ia trazer restauração, ia trazer esperança para aquele povo. Só que nessa situação aqui, o profeta Jonas, ele ficou com medo de falar uma palavra tão dura,
tão pesada contra os ninivitas. Em circunstância em que os ninivitas eram homens muito difíceis, era homem muito maldoso. Segundo a história nos diz, para você entender um pouquinho, os ninivitas, quando eles pegavam uma pessoa que eles não gostavam, que eles não se afeiçoavam com aquela pessoa, eles rasgavam a sua pele de tão cruel, de tão maldoso, fazia de pirâmide a sua cabeça, de tão cruel que era os ninivitas. Só para você entender a crueldade que eram os ninivitas, quando eles pegavam a pessoa que não gostava, eles eram muito cruel. Então automaticamente o profeta ele recuou um pouquinho. E o profeta Jonas, nessa situação aqui, a Bíblia diz que Jonas, filho de Amitai, ele ficou com medo de descer para Nínive. Aquele medo de Jonas foi maior do que a sua perseverança. O medo de Jonas foi maior do que a sua fé em Deus. O medo de Jonas foi maior do que naquilo que ele acreditava e servia e cria que era o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Então Jonas resolveu abandonar o ministério profético de Deus. A Bíblia diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. A Bíblia diz que desceu a Jope, achou um navio que partia para Tarsis. Pagando a sua passagem, a Bíblia diz que entrou no navio para ir com eles para Tarsis. A Bíblia diz para longe da presença do Senhor. Mas no meio do caminho, em um alto mar, a Bíblia diz que o Senhor fez levantar um grande vento no mar. E houve no mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria o navio. Então quando Deus mandar você fazer alguma coisa, como mandou Jonas fazer, Deus quer que você faça. Ah, mas é difícil, mas é complicado, não vai dar certo. Ei, se Deus mandou, Deus vai se responsabilizar. A Bíblia diz, Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu, não faria? Ou falaria e não cumpriria? Assim diz um pouquinho de Deus a Bíblia do eterno Deus. Então fique tranquilo. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, quando Deus te mandar você fazer alguma coisa, faça. Porque a recompensa vai vir de Deus. A Bíblia diz que naquele momento, melhor dizendo, um grande vento no mar houve uma tempestade tão grande que parecia que naquele momento ali, voltando ao texto, que ali aquele navio ia naufragar. A Bíblia diz que os marinheiros tiveram muito medo e cada um clamaram ao seu Deus. Aqueles marinheiros jogaram ao mar as cargas para ver se aliviasse do peso. Mas o vento ia aumentando mais e mais a tempestade. Quer dizer, não há consciência tão excessiva como de um crente desobediente. Naquele momento, no meio de uma grande tempestade, os marinheiros estavam orando, mas Jonas estava dormindo. Primeiro, vamos entender. Jonas desceu a Jope. Segundo, desceu para dentro do navio. Terceiro, desceu para o porão do navio. Eu imagino que a tempestade ia aumentando mais e mais. E os marinheiros a bordo tentavam fazer de todo o possível para salvar o seu navio, as suas vidas. Eles já tinham jogado todas as cargas que havia no navio, mas nada resolvia o problema. O problema não era a carga, o problema era Jonas. Jonas tinha descido ao porão do navio e se tinha posto a dormir. Até que então o capitão do navio, eu posso imaginar, resolveu descer até o porão e Jonas estava dormindo. Então o capitão aproximou-se de Jonas e acordou Jonas. Jonas se levantou e clamou ao teu Deus. Melhor dizendo, aquele capitão disse para Jonas, levanta-te, clama ao teu Deus. Possivelmente ele terá misericórdia de nós e não perecemos. Posso imaginar que nesse momento aqui, o capitão do navio ele entendeu que os deuses pagãos, os deuses estátuas que ele servia, não resolveria. Então ele pensou, olha, eu acredito que tem um rapaz que está ali no porão, ele está dormindo. Eu acredito que ele serve um Deus. Eu acredito que a última opção é ele clamar a Deus. Eu posso imaginar ali aquele capitão dialogando com Jonas. E ali, eu posso imaginar ali Jonas, ele já conhecia o que estava acontecendo. A Bíblia diz que então disseram cada um ao seu companheiro, 20 nascendo sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.
e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A Bíblia diz que então eles disseram a Jonas: nos declara tu agora, por que motivo nos sobreveio este mal? A Bíblia diz que eles disseram para Jonas: que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? A Bíblia diz que então Jonas se respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Eu imagino aqui nesse momento que eles entenderam que o Senhor que fez os céus e a terra não era uma deidade local como os deuses falsos que ele servia. Eles entenderam que Jonas não estava se referindo a deuses pagãos, a estátua, não. Jonas estava se referindo ao grande eu sou, que tem o controle dos céus e da terra, que tudo pode e tudo faz. Mas o que me chama a atenção nesse momento aqui, que essas declarações eles entendiam perfeitamente a quem Jonas estava se referindo. E o versículo 10 de 1 Jonas, no capítulo 1, se você ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia declara a resposta desses marinheiros. A Bíblia diz que então, se você ler lá, pode ler, a Bíblia diz que então aqueles marinheiros tremeram de sobremaneira que disseram a Jonas: por que tem feito tudo isso? Porque aqueles homens sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor, porque ele os havia declarado. A Bíblia diz que, eu posso imaginar então, que então eles disseram para Jonas: o que faremos contigo para que o mar se aquete? Porque o mar se ia enfurecendo, a tempestade ia aumentando mais e mais ainda. Quanto mais eles jogavam carga, parecia mais que a coisa piorar, porque o problema não era a carga. Vou repetir novamente, era Jonas. Então Jonas respondeu: tomai e lançai-o no mar, e o mar se aquietará na hora. Naquele momento Jonas disse, eu posso imaginar Jonas dialogando com aqueles marinheiros, e Jonas vai dizer: olha, o problema não é as cargas, o problema é eu. Porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Porque o Senhor, eu posso imaginar Jonas dialogando com os marinheiros. Porque o Senhor me mandou ir para Nínive e eu estou indo para Tarse. E ali Jonas falou: me joga no mar, que o mar vai se aquietar do seu furor, porque a culpa é minha. A Bíblia diz que aqueles homens remavam para fazer voltar o navio. A Bíblia diz que eles fizeram de tudo para fazer voltar o navio para a terra, mas não puderam, porque o mar se ia aumentando, enfurecendo mais e mais contra eles. A Bíblia diz que então clamaram ao Senhor e disseram assim: rogamos-te agora, Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem, e nem ponhais sobre nós, a Bíblia diz, inocente, porque tu, Senhor, fez como quiseste. Eu estou falando de cor assim, mas como eu sempre digo, é sempre bom, quanto mais você lê, mais Deus abre o entendimento. Quanto mais você aproxima, a Bíblia diz, Deus, ele pode revelar o profundo escondido, aquilo que os olhos não viu, nem o ouvido ouviu, aquilo que mão não apalpou. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. E a Bíblia diz que então eles tomaram Jonas e jogaram o mar. E quando Jonas tocou no mar, o mar se aquietou do seu furor na hora. E a Bíblia diz que aqueles homens temeram ao Senhor com grande temor. E ali, aqueles marinheiros fizeram sacrifício ao Senhor, fizeram votos também. Ofereceram sacrifício, quer dizer, eles ofereceram um animal. É bem possível que é um cordeiro, um bezerro. A Bíblia diz que então o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse o profeta Jonas. A Bíblia diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites, quer dizer, 72 horas no ventre do peixe. Então Jonas, nesse tempo, dentro do ventre do peixe, a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dentro do ventre do peixe. Até que então o Senhor ordenou ao grande peixe que este vomitasse a Jonas em terra seca. E o texto, eu posso imaginar que nesse momento aqui, quando o grande peixe vomitou a Jonas, Jonas se levantou e começou a testificar contra a cidade de Nínive. Porque Jonas, ele queria ver a cidade de Nínive acabar. Jonas estava falando contra a cidade de Nínive. Jonas estava pensando que Deus iria destruir a cidade de Nínive. Mas aconteceu o contrário. Quando o profeta Jonas sentou e esperou a destruição de Nínive, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Ora, se Deus mandar você fazer alguma coisa, não espere o problema vir, a doença vir. Não espere Deus fazer algo com você acontecer. Não espere você estar no hospital. Não espere o pior acontecer na tua vida. Não faça antes. Que com certeza as bênçãos de Deus, ela vai vir abundante na tua vida. E o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe. Deixo essa palavra, essa reflexão.
Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Amém.